Oi, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Live 03, a última desse livro, Como Vencer a Guerra Cultural. Vou esperar mais um pouquinho para ver se alguém entra. Então, como o objetivo é ficar gravada, que a gente possa começar, né, escutando Vivaldi. É ótima essas sinfonias dele, que fala das estações do ano. Essa que a gente estava escutando é da primavera. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Estamos no terceiro, oi, no terceiro domingo, que é da alegria, terceiro domingo do Advento, que vai trazer para nós a importância da alegria. Vivenciamos a vigilância, a esperança e agora a alegria, tão importante para nós. E o tema dessa live é ficou do capítulo 7, a arma secreta que trará a vitória. Qual será essa arma secreta que nos trará a vitória? Bem-vinda, Denise! Que nos trará a vitória nessa guerra cultural que estamos passando. A consciência de que nós estamos em uma guerra, ela muda toda a nossa percepção da realidade, muda a nossa percepção de prioridades. Qual que é a minha prioridade se eu estou em guerra? Qual que é a minha prioridade se eu estou em uma guerra, em uma batalha espiritual? E essa guerra cultural, ela acontece principalmente nas nossas ideias, na nossa consciência, em como nós vemos o mundo, o que nós vemos como certo, como belo e como verdadeiro. Então, a guerra cultural, ela traz essa importância da gente estar bem firmado naquilo que a gente acredita que é verdadeiro, que é belo e que é bom. E para que a gente consiga ter essa firmeza, essa construção sobre a rocha, eu preciso estar firmado nessa rocha que é Jesus Cristo, o cristianismo, que traz para nós a importância de vivenciar as virtudes. E a arma que traz a vitória é a santidade, são os santos. E quando a gente fala de santos, a nossa percepção, a nossa percepção de santos também muitas vezes não faz parte da realidade. Quando nós estamos em uma guerra, e essa guerra e o campo de batalha é a nossa mente, é a nossa consciência, quais as armas que nós precisamos ter? E o que é ser santo? É ser separado, é ser igual a Deus, é ser imagem e semelhança de Deus. E quando eu começo a entender essa santidade, não aquela santidade que a gente pensa que o santo é aquele bonzinho, ai, como ele é bonzinho, e
Isso não é ser santo. E aqui no livro ele vai falar da santidade, que o santo é aquele que faz guerra, que consegue ir para a batalha, que consegue perceber que se ele não fizer guerra interna contra os seus desejos, as suas vontades, a sua inclinação para ficar nas questões sensíveis, sensitivas e não em algo mais profundo, se eu não faço guerra com aqueles desejos que querem comer muito, quer falar mal da vida do outro, quer me deixar livre para fazer aquilo que bem entendo e quero, se eu não faço guerra com isso, eu não consigo adentrar na vida interior, adentrar no que o cristianismo chama para nós, nos chama, que essa vida de santidade, de separada do mundo. Separar do mundo significa que o que o mundo está me propondo, eu consigo perceber se é certo ou errado e fazer as escolhas. Eu não vou atrás do que está todo mundo fazendo. Se está todo mundo fazendo, então isso eu vou fazer. Não, eu vou andar conforme a minha consciência, mas essa consciência não a consciência que o mundo quer que eu tenha, que a guerra cultural é essa. O mundo querer implantar uma consciência dentro dos cristãos. Até então, antes da Revolução Francesa, nós tínhamos a igreja como guia para as nossas ações. E depois, essa guerra cultural vem trazendo que, fazendo uma diferenciação, uma ruptura com tudo aquilo que a igreja, que no caso o cristianismo, tem falado para nós, que é certo e errado. E não só o cristianismo, a filosofia também, a antropologia também tem dito para nós que o homem, ele só vai encontrar felicidade na vida interna, numa vida de moral no sentido de atos virtuosos, atos que vão realmente trazer a minha felicidade. Os atos que não são virtuosos, os atos que quando eu me deixo correr solto conforme está todo mundo fazendo, esses atos não vão me trazer uma felicidade. A verdadeira felicidade, ela só se dá através de virtudes, através de uma vida interior rica. E a vida interior é esse contato com Deus, é essa semelhança com Deus, é essa intimidade. Vida de santo é andar com Deus. Vida de santo é uma vida de oração e um trato de amizade. Santa Teresa vai falar que a vida de oração é um trato de amizade. E vida de santo é aquele que tem esse trato de amizade com Deus, buscando Ele em todas as coisas, cumprindo o primeiro mandamento, que é: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu querer. Então, quando a gente percebe, esse livro vem trazer esse alerta para nós. Nós estamos num campo de batalha. Ei, perceba quais são as prioridades num campo de batalha. Num campo de batalha, eu preciso ter uma musculatura emocional. Eu preciso ter um equilíbrio emocional. Eu preciso ter um equilíbrio espiritual. E como que eu tenho uma musculatura emocional e espiritual? Qual livro? Esse aqui, Denise. Como vencer a guerra cultural, do Peter Griffith. Um plano de batalha cristão para uma sociedade que está em crise. Esse livro, ele vai estar falando assim, que quem não está percebendo que nossa sociedade está em crise, que o homem teve várias evoluções, várias conquistas, mas que ele se distanciou do que realmente é necessário, do que realmente traz uma felicidade. E que
quanto mais eu vou lutando, focando algo externo, como se a felicidade estivesse num bem externo, quanto mais eu estou nessa batalha de achar que eu vou ser feliz quando eu tiver tal carro, eu vou ser feliz quando eu tiver tal casa, eu vou ser feliz quando eu tiver tal relacionamento, como se a felicidade estivesse sempre voltada a algo que vem de fora. E esse autor, de uma forma muito assim, ele escreve com uma simplicidade, dá uns exemplos, ele tem um senso de humor muito legal, eu gosto bastante dele. Gosto da forma que ele escreve, que ele trata de assuntos assim, teológicos mesmo, mas com uma simplicidade, com uma leveza que realmente me encanta. E ele vai falar que para que a gente vença essa batalha, essa guerra cultural que está mudando a nossa percepção da realidade, está nos tirando a capacidade de perceber o que é realmente real, o que é realmente bom, o que é realmente verdadeiro e o que é belo. Então, quando essa guerra cultural tem confundido em nós a percepção dessas três dimensões, da beleza, da bondade e da verdade. Então, vem fazendo com que gere em nós uma insegurança e um medo que nos afasta cada vez mais da possibilidade de encontrar a verdade. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa guerra cultural, ela tem um plano bem firmado de nos afastar do cristianismo, que é o que eu falei na live passada, que Chesterton fala que nós estamos vivendo numa época que espera que todos os cristãos sejam tolerantes com todas as religiões, menos com o cristianismo. Existe sim essa guerra cultural que pretende diminuir, acabar e criminalizar o cristianismo. E isso faz com que tudo aquilo que o cristianismo traz como verdade e como princípios seja questionado. E ele vai ter um capítulo que ele vai falar só sobre a guerra dos sexos. Como que, através do sexo, eu mudo toda uma percepção do indivíduo de si mesmo. Como que eu, colocando ideologias para serem ensinadas nas escolas desde criancinha, como que essa percepção do que é o sexo faz com que se crie personalidades frágeis, personalidades inseguras, manipuláveis, né? Que as personalidades ficam muito fáceis de manipular. Então, essa guerra vem trazer essa perspectiva. Olha, estão querendo criminalizar o cristianismo e acabar com o cristianismo, fazendo com que nós tenhamos que ser tolerantes com todas as religiões, mesmo aquelas que afrontam o cristianismo, mesmo aquelas que batem assim de frente com o cristianismo, com valores, princípios e morais totalmente diferentes do cristianismo, que nós sejamos tolerantes com elas. Mas com o cristianismo você não precisa ser tolerante. E essa guerra cultural, ele escreve esse livro de um livro que ele leu do Lewis, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. O Lewis escreveu esse livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, falando como que o diabo tem enganado o ser humano, principalmente com essa ideia de que não existe pecado e não existe mal, e que nós precisamos ser
muito tolerante com o pecado do outro. Se fosse até com o pecador, é uma coisa ser tolerante, mas com o pecado não é algo muito simples para nós cristãos. Porque nós precisamos sim ter uma vida de santidade, nós precisamos sim ter uma vida de tolerância com o pecador, mas não com o pecado em si. E nós precisamos ter esse discernimento do que é pecado, do que é vício, do que é certo, do que é errado. Porque se eu não tenho essa distinção clara, eu não consigo moldar os meus comportamentos conforme aquilo que eu acredito. Porque se o mal não existe, se o pecado não existe, se o inferno não existe, que é todo esse mundo pagão que nós temos vivido, é toda essa cultura pagã que está querendo fazer com que isso seja lei, que você não pode nem falar contrário. Não, o mal nem existe. Não, o pecado não existe. Isso é da cultura judaico-cristã, repressora. Claro que não existe pecado. Não, você pode fazer tudo conforme a sua consciência está te dizendo. Mas só que essa consciência está te dizendo é uma consciência que já vem sendo moldada, formada para esse intuito de ter uma consciência fraca, ter uma personalidade fraca, moldável, que não consegue se sustentar, que não consegue bancar com aquilo que acha que é certo e acha que é errado. Uma personalidade que consegue se impor, não é desse jeito. Não, o que a gente percebe é toda essa cultura desses jovens assim, totalmente perdidos, não só os jovens, né, as pessoas de uma forma geral, totalmente voltados para o ter, né, eu preciso ter algo e não eu preciso ser algo. Então os valores começam a mudar, começam a trazer valores conflitantes, né? Se eu, para ser feliz, preciso ter algo que eu preciso conquistar fora, eu vou estar sempre naquela rodinha que tem um hamster, o ratinho, que vai correndo, mas nunca vai alcançar. Eu quero um carro, mas aí depois eu quero um outro carro, aí depois eu quero um carro mais novo, aí depois eu quero uma casa, eu quero uma casa mais nova, eu quero um móvel assim. Então, assim, um abismo chamando outro abismo, porque nunca vai saciar. A nossa alma nunca sacia com algo que vem de fora. A nossa alma só sacia com a vida interior. E a vida interior está nesse relacionamento com Deus, nessa possibilidade de encontrar, de saber, de perceber a nossa essência, que é a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós só vamos encontrar essa imagem e semelhança na nossa vida interior, nesse nosso ir para dentro, nesse relacionamento íntimo com Deus, nesse trato de amizade, de andar com Jesus, de caminhar com Ele, conforme Ele foi caminhando e nos passando, nos deixando o Evangelho, né? O principal campo de batalha dessa guerra... peraí, deixa eu tirar aqui o negócio aqui. Dessa guerra é a nossa consciência, ou seja, como vemos o mundo, quais são os nossos valores. Nós precisamos, né, se a arma mais poderosa que tem são os santos, nós precisamos saber bem firmar os nossos valores. O que realmente faz sentido para mim? As virtudes e valores são ditadas pela igreja ou pelo mundo? Da onde que vem os valores que eu acredito que são importantes na minha vida?
né? E aí ele vai falar, agora eles usam a categoria do mundo para julgar a igreja, em vez de utilizar as categorias da igreja para julgar o mundo. A igreja se enfraquece quando entra na moda. Quando essa batalha, essa guerra cultural consegue mudar a nossa forma de pensar e ver o mundo, consegue mudar os nossos comportamentos. Por isso que é na consciência que se trava esse campo de batalha. E é na consciência e nessa busca da vida interior que eu consigo ter armas suficientes para vencer. Porque se eu não ponho uma barreira nesses tipos de pensamento, nesses tipos de valores que o mundo está querendo introjetar em mim como uma verdade, eu não consigo mais encontrar a verdade, porque a verdade não está fora, ela está em nós. O reino dos céus está dentro de vós. Então, na nossa alma existe a possibilidade de fazer contato com o reino de Deus. As doenças do espírito, assim como as doenças do corpo, podem ser curadas, mas somente se forem diagnosticadas. Onde contraímos essa doença? Né? E o fazer com que a gente cure certa doença, eu preciso entender de onde que surgiu. Onde que surgiu essa doença? Onde que eu contraí essa doença? Por que eu estou sentindo, pensando dessa forma? Quais são os pensamentos primários que fazem com que eu me sinta inadequada ou adequada a uma situação? De onde está vindo toda essa confusão que tem tentado tirar a minha paz? Quando estamos confusos, divididos, em guerra em nossa mente, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos impotentes. Então, se estamos em guerra, o campo de batalha da nossa mente é o lugar que nós estamos em guerra, trazendo confusão mental, trazendo essa confusão que faz com que eu não perceba o que é realmente o que tem valor na minha vida e quem eu sou, qual que é o meu propósito de vida, qual o sentido da minha vida. Quando nós não temos a percepção do nosso propósito de vida, da nossa essência, do que realmente tem significado para nós, nós ficamos enfraquecidos. E em uma guerra cultural, essa fraqueza pode significar a derrota ou a vitória para nós. E como que nós podemos, se é uma guerra cultural para trazer novos valores, para trazer novas perspectivas da realidade, para fazer com que a gente comece a ter uma visão de mundo totalmente diferente daquela que os nossos pais, os nossos antepassados, os primeiros cristãos tiveram. Se é essa a guerra que está querendo nos desvincular, está querendo nos afastar de tudo aquilo que significa o cristianismo, né? Se a guerra é essa, como que nós podemos vencer? Nós podemos vencer estando cada vez mais em Cristo, estando cada vez mais nos assemelhando a Cristo, porque Cristo já venceu. E aí, o relativismo absoluto é a própria essência da filosofia do inferno. É que tudo é relativo. Não existe uma verdade única, tudo é relativo. Você pode ser o que você quiser. Você se identifica com um gatinho? Você pode ser um gatinho. Pode fazer tatuagem no rosto, se transformar num gatinho que você quer. Então, tudo é relativo.
E essa relativização de tudo, que ele vai chamar que é a essência, né? Que é a filosofia básica do inferno. Que se você vai achando que tudo é relativo, que tudo pode, que tudo depende da sua consciência, que o mal não existe, que o inferno não existe, que pecado não existe, e aí como que você vai falar assim, não, eu sou cristã e eu acredito em Jesus Cristo. Mude o entendimento que eles têm do sexo e você pode mudar o entendimento que eles têm de si mesmo. Toda essa guerra cultural envolvendo o sexo. Ah, você pode transar com quem você quiser, do jeito que você quiser, com o que você quiser, não tem problema. E aí quando esse tipo de pensamento entra em nós, mudando o entendimento do valor que é o ato sexual, eu mudo toda uma percepção de si mesmo. Os valores estão tão invertidos que dirigentes espirituais vivem dessa forma, achando que podem ser o que querem. Exatamente. E essa guerra espiritual, essa guerra cultural, ela vem trazer para nós o seguinte: a maturidade de eu saber discernir, porque Jesus falou, eis que eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. Eis que virão vários em meu nome falando que são de mim, né? Mas que não tem a unção de Cristo. Então, quando nós nos posicionamos assim, realmente existe uma guerra cultural. E essa guerra cultural está querendo me tirar de uma base, me tirar de uma construção na rocha, para me deixar assim, tudo é relativo, tudo pode, então vamos na onda que está todo mundo fazendo. E ele fala que todo mundo faz. Torna-se uma profecia autorrealizável. O resultado é que nós assassinamos um inimigo muito maior do que a virtude. Nós assassinamos a consciência. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Eu tô com ele aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Esse livro é ótimo. Então, assim, quando você, Denise, quando você coloca aí que vários, pessoas, dirigentes espirituais estão fazendo isso, uma das estratégias é essa, assim, da gente não ter a consciência nem de falar, não, mas isso é certo ou isso é errado, mas se tal padre faz, se tal líder espiritual faz, então se todo mundo está fazendo, então isso é certo. Então, assim, Jesus já previu tudo isso, já nos avisou que viriam tantos falsos cristos que, se possível, com tantos sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos, os eleitos. E o que significa isso? Eu preciso ter uma consciência formada de saber discernir. Opa, peraí, isso aqui não está me cheirando muito bem. Eu preciso ter essa percepção, essa guiança do Espírito Santo de discernir o que é certo, o que é errado, o que é engano e o que não é. Aqui no campo de batalha, na guerra cultural, ele fala que quando nós estamos no campo de batalha, é muito importante eu saber quem eu posso contar. Exatamente isso. A nossa consciência, estudar a Bíblia, nos fará discernir o que é certo. É extremamente importante nós lermos a Bíblia. A Bíblia, ela traz para nós ensinamentos que vão moldando, nos fortalecendo para tomar certas atitudes e perceber a direção que o Espírito Santo está querendo nos levar. A Bíblia para a nossa saúde mental, é extremamente importante ler a Bíblia. Eu não gosto de ler não sei o que. Leia os Salmos, leia Provérbios, mas leia a Bíblia.
tenha uma prática diária de ler a Bíblia. A Bíblia é um alimento que nos fortalece nessa guerra cultural. É muito mesmo. Que bom que você falou sobre isso. E eu tenho falado nas outras lives em tudo, né? Até pus um post de um livro que eu gosto bastante, que é a Bíblia e a Psique, falando de como na simbologia, quando vai estudar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, como ali tem questões que são como que a nossa mente funciona, como a nossa alma funciona, né? Quando é relatado a tentação de Eva, né, no paraíso, e de como ela agiu, é muito semelhante a tudo que a gente passa no dia a dia. Então, quando a gente começa a fazer esse estudo, começa a fazer essa leitura da Bíblia, mas tem pessoas que falam assim, mas eu não entendo. Leia sem entender, não precisa entender. Não é o seu racional que está entendendo, é a sua formação do seu imaginário também que está sendo formada. É algo superior ao à nossa razão, ao nosso entendimento, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, né? O céu é mais alto do que a terra. Então, quando a gente lê mesmo sem entender, quando a gente vai para esse tipo de jornada, isso nós estamos conectando, fazendo com que toda a nossa capacidade de inteligência possa ser nutrida e faz com que a nossa capacidade, a nossa vontade seja direcionada pela nossa inteligência e não pelas nossas paixões. Mas eu vou falar sobre isso. Se estamos em uma grande batalha e no nosso exército ainda tem pessoas duvidando da existência do mal, quem está em vantagem? Então, por isso que ele vai trazer que os santos é a maior arma, a invencível para vencer essa batalha. Porque um santo, quando ele vai para o céu, quando nós nos tornamos santos, nós influenciamos todo o nosso meio. Não tem como um santo viver isolado, viver sem influenciar quem está perto dele. Teve aqueles grandes, né, os padres do deserto que ficavam nas suas cavernas. Eu conheci lá em Jerusalém, em Israel, umas cavernas, né, perto de Massada, as cavernas que os monges moravam, assim, você fica assim, fica salvo assim, fica salvo, pode ficar tranquila, Denise. E assim, num lugar totalmente, né, não tem um verdezinho, uma aguinha, nada assim, né? Então eles ficavam lá, ficavam separados, mas a maioria depois saíam e ajudavam outras pessoas, outros mosteiros, deixavam escrito aquela vida espiritual que eles alcançavam, né? Só que hoje é outra, né? É outra dimensão. Hoje é muito difícil pensar que para ser santo eu preciso me isolar do mundo. Esse não é o foco que a gente vê. O foco nós estamos em guerra, nós precisamos nos santificar, porque nos santificando significa que nós estamos presentes com Deus, nós estamos conectados com o Espírito Santo, e essa conexão com o Espírito Santo nos fortalece, nos traz um vigor, uma maturidade, uma musculatura emocional e espiritual que é importante para a minha salvação, mas também para a salvação dos outros. Estamos em guerra e ninguém ganha uma guerra sozinho. Nós precisamos dessa vida de santidade para trazer mais pessoas,
para, através do nosso exemplo e da nossa unção com o Espírito Santo, fazer com que os outros também queiram trilhar uma vida de santidade. E uma vida de santidade é uma vida de fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é eu deixar o meu egoísmo, eu deixar o meu ego morrer, o meu eu superficial morrer, para que Deus reine em mim, para que a vontade de Deus seja a minha vontade. E para fazer esse caminho, para que a gente consiga querer fazer a vontade de Deus, querer se submeter à vontade de Deus, nós temos que deixar a nossa vontade morrer, que é o que Jesus falou, né? Aquele que quer me seguir, negue a si mesmo. E o negar a si mesmo dói muito. O negar a si mesmo é o ir para a cruz. Eu quero isso, Senhor, mas eu quero mais ainda querer que a tua vontade faça parte da minha vida. Então é esse dispor para fazer a vontade de Deus. É essa escolha de fazer a vontade de Deus. Deus é um cavalheiro. Jesus Cristo é um cavalheiro. É uma educação finésima. Ele não invade, ele não é como o inimigo que está sempre para roubar, matar e destruir. Não, ele espera a nossa decisão de querer, a nossa abertura de fazer a vontade dele. Ele fez, através de Jesus, nós somos co-herdeiros com Cristo, e isso faz com que nós tenhamos essa herança. E a herança é qual? Que a principal que Deus nos fez, de ter liberdade de escolha. Ele não quer nenhum robô, ninguém que faça aquilo de uma forma que não seja na liberdade. Então, se nós temos a liberdade, Santo Agostinho tem uma frase que eu acho ótima, que ele fala assim: se a gente soubesse o tanto que é bom fazer a vontade de Deus, o tanto que é bom ser santo, o tanto que é bom escolher o bem, a gente escolheria fazer a vontade de Deus por egoísmo, porque isso realmente é o que faz toda a diferença na nossa vida. Isso é o que nos faz com que realmente nós tenhamos paz, alegria, felicidade, a verdadeira felicidade. Não é aquela felicidade passageira, conquistei isso, tive isso, ganhei isso ou aquilo, não. É uma felicidade que brota de dentro, é uma paz que brota de dentro, que o mundo está um caos, mas internamente eu consigo, eu descanso em Deus. A alegria do Senhor é minha força. Eu consigo ter alegria mesmo nas dificuldades. Eu consigo ter paz e tranquilidade mesmo que ao meu redor esteja um caos, mas que internamente eu estou em paz. E essa paz nós só conseguimos na nossa vida interior e na nosso relacionamento com Deus. E quando nós decidimos querer ser santo, é uma decisão. Eu vou ler uma parte aqui do livro. Peraí. É uma decisão. Mas como que se torna santo? Querendo ser santo. O nosso problema maior é que nem querer a gente quer. A arma mais forte desse mundo é a santidade. Nada pode derrotar. Nada pode nos derrotar quando nós estamos conectados em estado de graça com o Espírito Santo. E o inimigo sabe disso. Por isso que tenta a todo custo acabar com a igreja, acabar com o cristianismo. Mas é claro que não. Pode parecer estranho a algumas pessoas falar de santidade quando se fala de guerra, até mesmo de guerra espiritual. Muitas pessoas religiosas gostam de pensar sobre a santidade porque a consideram o exato oposto da guerra. Consideram a santidade não apenas pacífica, mas
boazinha demais, reconfortante, otimista, felicitadora, elas estão erradas. Cristo é, de fato, o príncipe da paz, mas a paz trazida por Cristo é radicalmente diferente. Ele a dá, não como o mundo a dá, João 14, 27, e certamente não é boazinha. A paz que Jesus traz não é boazinha. Talvez a ideia que se faz popularmente dos santos é que sejam pessoas boazinhas, que já faz parte da guerra cultural. A gente tem essa percepção de que santo é aquele bonzinho, aquele humildezinho. A humildade é extremamente importante para ser santo, mas é aquela ideia daquele bonzinho. Nossa, ela é tão boazinha, nunca que ela fala mal nem não para ninguém. Tudo que pede para ela faz. Não é nem da função dela, mas ela faz porque ela é tão boazinha. Talvez a ideia que se faz popularmente dos santos é que sejam pessoas boazinhas, mas os santos, na verdade, não são bonzinhos, são guerreiros. Santos são guerreiros. Eles realmente incomodam os outros tão profundamente que são muitas vezes martirizados. Se eles não incomodarem ninguém, não são santos. Fica a dica. Foi isso que disse Jesus: se me perseguiram, perseguirão a vós também. Ninguém sai por aí pregando as pessoas boazinhas numa cruz. Nós julgamos Jesus por nosso modelo descolado de como um santo deveria ser, ou julgamos a nossa ideia de que seja um santo pelo que Jesus nos disse. Porque a paz de Jesus é tão diferente de qualquer outra paz que o mundo pode dar para nós. Porque a paz que o mundo pode nos dar é a paz com Ele mesmo. O mundo só nos dá a paz se a gente fica em paz com Ele mesmo, aceitando tudo que Ele quer nos impor. E o que Ele quer nos impor? A escravidão. Não tem escolha. Faça como eu quero que você faça. A paz com Ele mesmo, com a carne e com o demônio, enquanto Jesus nos dá a paz com o próximo, conosco mesmo e com Deus. Os santos amam a verdadeira paz. Eles também odeiam a falsa paz, a paz baseada em mentiras. Os santos odeiam a violência e a intolerância para com os pecadores, mas eles odeiam também a tolerância ao pecado. Os santos amam mais os pecadores e menos os pecados do que todas as outras pessoas. Essas duas excentricidades confundem as pessoas e não raro as ofendem. Somente os santos podem salvar o mundo. O motivo, e qual que é o motivo que nós não somos santos? Se você examinar seu próprio coração, sendo inteiramente sincero, você tem que admitir que há um e apenas um motivo para você não ser, agora mesmo, tão santo quanto os cristãos primitivos. Você não deseja isso inteiramente. O que nos impede, então? O medo. O medo de pagar o preço. Qual é o preço? A resposta é simples. Quando foi dada por T.S. Eliot, quando ele definiu que ser cristão custa tudo. Ser cristão custa tudo. O preço é tudo que você tem. É tudo. Dê a Cristo 100% do seu coração e da sua vida, 100% do tempo, não sonegando nada, absolutamente nada, em lugar algum, jamais. Isso significa martírio. E para a maioria de nós, um martírio mais prolongado e difícil que a forca ou a guilhotina. Significa o martírio de morrer diariamente, morrer a cada minuto que a sua vida durar. Morrer para todos os seus desejos e planos, incluindo o seu plano de estimação sobre como tornar-se um santo.
né? Até o querer ser santo, às vezes, pode ser um plano que nos traz uma prisão. São João da Cruz vai falar que nem querer ser santo, nada, querer só a Jesus, querer só percorrer o caminho da perfeição, o do Carmelo, que é Jesus é tudo em todos. Mas morrer para o você em seus desejos, isso é muito difícil. Isso parece muito mais místico do que realmente é. Significa simplesmente dar para Deus um cheque em branco e deixar que Ele preencha a quantia. E isso mexe extremamente com o nosso ego, né? Como que eu vou deixar tudo, Deus comandar tudo? E meu ego, e a minha experiência de vida, e tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, aonde que vai ficar isso? Né? A alma humana. Então, aí vai falar assim que é o sim de Maria, né? É o sim, faça-se a tua vontade. Quando nós conseguimos falar genuinamente isso, a gente começa nessa jornada de nos tornar santo. Ninguém vira santo da noite para o dia. Ninguém fica santificado da noite para o dia. Mas a santificação, ser santo, é uma jornada, é a história de uma vida, é a nossa história de vida a partir do momento que nós vamos aprendendo essa jornada com Jesus. Jesus que vai nos ensinando o que realmente é importante e como fazer. E aqui, pois santidade é amor, caridade, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força, e o seu próximo como a si mesmo. Como se ama? Simplesmente amando. E a gente começa a complicar as coisas. Nós queremos fórmulas, queremos processo, queremos que os passos necessários para ser santo. E aqui ele está falando que você quer ser santo? Então queira. Querer amar já é amar. Querer ser santo já é um passo importante para ser santo. Queira querer fazer a vontade de Deus. Querer conhecer essa vida interior, essa imagem e semelhança com Deus. É claro, do coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e a seu próximo como a si mesmo. Como se ama? Simplesmente amando. Uma causa não pode produzir um efeito maior do que ela mesma. E nada é maior do que a santidade. Nada é maior do que o amor. É claro que Deus é a sua causa, a graça é a sua causa, o Espírito Santo é a sua causa. Bem, então, por que ele não causa a santidade? Se somente a graça de Deus pode nos tornar santo, por que Deus não nos dá a graça e nos fala de fazer santo? Porque ele é um cavalheiro e respeita a nossa liberdade, dando-nos somente o que verdadeiramente desejamos, e nós não queremos realmente a santidade. Se nós realmente quiséssemos, nós a teríamos. Na medida em que desejamos, nós a recebemos, pois a santidade é em si mesma uma questão de querer. Não há uma lacuna entre o querer e o receber. Tão logo a queremos, nós a temos, porque a santidade é amar, e amar é uma questão da vontade, e vontade é querer. Lindo, né? É constrangedoramente simples. O Deus encarnado nos prometeu que todos os que o procuram acham. Em outras palavras, simplesmente diga sim, simplesmente faça. E o que está em jogo nessa guerra, lembramos que não é apenas a sociedade, mas as almas, não apenas nossa época, mas a eternidade. E aí, como conseguir a arma que sozinha vencerá a guerra de ser santo, né?
Como nós nos tornamos santos? Não respondemos a essa pergunta no capítulo anterior. Somente dissemos que não há meio, não há tecnologia e tampouco método para isso. Para investigar essa questão, agora eu vou dividir com vocês... não é nessa parte aqui não. É aqui. Aí ele vai falar de uma outra questão que é simplesmente faça. Simplesmente queira e faça. Ixi. Tomara que dê certo. Que nós ficamos muito numa ideia e que não colocamos em prática. E aqui ele vai falar, faça. Ser santo é fazer, é buscar fazer isso, né? Perceber que é uma ação, se disponha, abra seu coração. Aquele que procura Jesus encontra, então procure. Então, porque perceba ele na sua realidade, perceba o que você pode fazer de bom. Agora, por que venceremos essa guerra se formos santos? O custo pode ser alto, o tempo pode ser longo, mas o resultado não pode ser posto em dúvida. 3 não negociáveis, 3 absolutos tornam isso necessário. Se existe alguma sabedoria no mundo, aqui está ela. São os 3 motivos pelos quais o povo de Deus vencerá a guerra cultural. Minha xará entrou, Rita de Cássia. Então, são 3 questões que ele coloca aqui que são importantes, né? Por que nós venceremos essa guerra cultural que nós estamos? Por que nós vamos conseguir vencer com essa disposição de querer ser santo? Porque a verdade é mais forte do que a falsidade. A luz é mais forte do que a escuridão. Sempre que a luz brilha na escuridão, a escuridão não pode compreendê-la, não pode entendê-la, não pode cercá-la e não pode extingui-la. Deixa eu ver. Que na medida que nós desejamos, nós conseguimos a realidade. Porque a verdade é mais forte do que a mentira. Então não tem como nós não vencer. Porque o amor é mais forte que o ódio. E lutamos porque amamos a Deus, os homens, a natureza, as crianças, a feminilidade, a masculinidade, a sexualidade, o corpo, a alma, a vida, o amor e a verdade, enquanto o inimigo não ama. O amor é mais forte até do que a morte. É certamente mais forte do que o ódio. Deus é amor, ágape. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Deus não pode perder e Deus é amor. Portanto, se persistimos no amor, não podemos perder. E se não persistimos, necessariamente perderemos. Então, nós precisamos persistir, né? Perseverar. O reino de Deus também é pelo esforço, pela essa busca, né? Porque Jesus é Senhor, Cristo Rei, viva Cristo Rei. E isso não é uma imagem mítica, derivada de uma política primitiva ou uma boa ideia para que se tenha um bom dia ou um bom ideal, para motivar as aspirações das pessoas, mas é um fato eternamente necessário, perto do qual as galáxias parecem fias teias de aranha. Nós venceremos, viva Cristo Rei, porque empunhamos a arma mais invencível do mundo, a força mais forte do universo. Para traduzir do abstrato para o concreto, a arma é o sangue de Cristo. Não Cristo sem sangue, não um mero ideal bonito, e não sangue sem Cristo, não um sacrifício e um martírio meramente humano. O sangue de Cristo, o sangue que salvou o mundo. Viva, viva mesmo, Eliane, viva Cristo Rei. O sangue que salvou o mundo há 2000 anos ainda circula e ainda executa o mesmo trabalho, na medida em que nos permitimos sermos bancos de sangue de Cristo, salvaremos a nossa sociedade e o nosso mundo.
Na década de 50 e 70, no século passado, quando ainda havia mais comunista na Rússia do que nas universidades americanas, por isso que eu falo, ele tem um senso de humor ótimo. Né? Na década de 50, onde existia mais comunista na Rússia do que nas universidades americanas, o arcebispo Fulton Sheen costumava dizer que a Rússia era como a cruz sem Cristo e que os Estados Unidos era como Cristo sem a cruz. Nem o sacrifício sem amor e nem o amor sem sacrifício vencerão, tampouco funcionarão. É por isso que nós jamais desistiremos, é por isso que venceremos, nós que nos alimentamos do seu sangue. E esse é o meu último argumento, a certeza absoluta de que nós iremos vencer essa guerra. É preciso lembrar-se disso, pois senão podemos nos desesperar na tentativa de obter um ideal tão elevado como é a santidade. Nada no mundo é mais temível que um oponente surrado e ensanguentado que nunca se rende. Então, o Winston Churchill proferiu um discurso na formatura mais curta e mais memorável de todos os tempos na universidade em que ele estudou durante a Segunda Guerra Mundial. Sua frase mais memorável foi: nunca, 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 nunca desista. Nunca desista. Nós venceremos a guerra porque não importa quantas vezes caiamos, não importa quantas vezes iremos falhar em sermos santos, porque nós vamos falhar várias vezes mesmo em ser santos. Não importa quantas vezes falharmos no amor, nós nunca, nunca, nunca desistiremos. Nós venceremos porque somos o corpo de Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é amor, e o amor nunca, nunca, nunca desiste. Esse, Eliane, como vencer a guerra cultural, um plano de batalha cristão para uma sociedade que está em crise. Então, o que vai vencer, o melhor que nós podemos fazer para vencer essa guerra cultural, para vencer essa guerra que nós estamos vivendo, essa guerra espiritual, é buscar querer ser santo, fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. E agradar o coração de Deus faz com que Ele tente agradar o nosso coração também. Então, quando a gente pensa que é só renúncia, o fazer a vontade de Deus, isso não tem nada mais distante da realidade. Quando nós estamos conectados com esse trato de amizade, andando junto com esse Deus Pai amoroso, nós temos uma disposição, uma alegria de viver. A alegria do Senhor é nossa força. Nós entendemos que não é, como São Paulo disse, eu aprendi a ser feliz, alegre, confiante na tristeza, na abundância, na falta, na fome, na escassez, na fartura. Nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós temos a convicção, nós sentimos que nós somos amados, nada nos para. Nada nos para. Então essa é a proposta, assim, que eu percebo que eu posso tá trazendo aqui para você. Se você ainda não teve essa experiência de querer essa santidade, esse separado do mundo, né? O mundo está falando que os valores são vai para o outro caminho. O mundo está equivocado. É um abismo chamando outro abismo. E isso vai dar mal, a coisa não vai ficar boa. Eles vão começar a se destruir entre eles mesmos.
Então, assim, queira essa santidade, queira estar separado para Deus, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Ele, no pastoreio dele, Ele vai nos tirar desse mundo. Ele vai nos tirar para uma condição de que nos fortalecer para que a gente consiga vencer essa tendência da carne, né? Essa tendência das nossas paixões desgovernadas, desordenadas, que querem prazeres imediatos e não pagar o preço de realizações que realmente possam nos trazer paz e alegria. Então é isso. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo, ficam com Deus, né? E que a gente possa entender e compreender e sentir que a nossa escolha é: eu escolho querer ser santo, eu escolho o caminho de santidade, de andar com Deus. Eu que agradeço, Eliane, pela sua presença, Ivana, por todos que entraram agora no finalzinho. Ai, que fofura! Que bom! Conte comigo se precisar de alguma coisa, tá bom? Um beijo. Tchau.